Vídeo aqui vai pro Tio Jin, ou Tio Gin, vai pro Jay Nelson, e esse vídeo vai pro Digo, esse vídeo vai pro Jean Luca, eu acho, né, que é o Jean Linguiça, que depois que o Nando Morocho apelidou assim, pegou na internet, agora é difícil de soltar, acho que é Luca, né, Jean Luca. Pra quem mais aí, não sei, tem mais, acho, aquele casal, né, que conversava com a Haluca. Pra quem mais que posso dedicar? Ah, tá, também pode ser esse vídeo, pode ser também pro Gustavo Lázaro. Esse vídeo também pode ser pro Goulart, pro Professor Dark. Esse vídeo também pode ser pro Nando Moura. Porque o que vai acontecer? Tem uma coisa que o Digo e o Tio Gin e esses grandes canais que estão fazendo lives e vídeos aqui, que foi soltado o Putz Haluca 2, né? E o Digo, ele apresenta ali várias provas. E aí eu vou agora fazer um adendo aqui. Eu vou colocar essa palavra provas entre aspas. Provas entre aspas. Por quê? Porque não vai servir como prova. Eu vou dizer pra vocês, como operador de direito, sim, eu fiz o curso de direito, eu vou dizer pra vocês, a análise jurídica técnica disso, que vocês não têm prova nenhuma. Por quê? Porque as provas que vocês estão levantando, elas não são válidas. Elas são provas viciadas. Esse é o grande problema que vocês vão ter. A Haluca tem uma grande chance de ganhar de vocês, juridicamente. Tá? Eu não tô dizendo que vocês não vão ganhar em algum momento por algum motivo, tá? Não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que vocês estão achando que vão usar essas provas e vão levar o conhecimento do juiz e conhecimento da promotoria. Não vai ser válido. Existe uma teoria dos frutos envenenados. E isso que vai acabar acontecendo com o Digo, vai acontecer com você, Digo, vai acontecer com você, Tio Jin, e com todos vocês que estão levantando essas provas. O Jay Nelson também. Por quê? Porque essas provas que vocês estão utilizando, elas não vão ser válidas, tá? A teoria dos frutos envenenados diz que quando você envenena a raiz de uma árvore, os frutos que nascem dessa árvore são envenenados. Vou fazer um exemplo que vai ficar, acho, bem claro para vocês entenderem por que vocês não vão poder usar essas provas, tá? Quando, por exemplo, eu pego e coloco um gravador dentro de uma residência, ou instalava antigamente em telefone fixo, né, um gravador, né, deixava lá gravando as conversas de uma pessoa, e eu levava essa gravação para dentro de uma ação, para dentro de um processo, essa prova ela era descartada, porque ela está envenenada, tá? Por quê? Porque você não tem uma ordem judicial para fazer essa gravação dessa conversa num telefone fixo. Não tem uma ordem judicial para implantar essa conversa dentro de uma residência. Então ela é descartada. É como se ela não existisse. Ela não é uma prova válida, tá? Então vocês estão achando que vocês vão levar... Eu vou levar a conversa lá de uma cal vazada e vou adicionar no meu processo. Não vai conseguir. Você vai até levar? Você vai levar. Mas ela vai ser descartada. Vamos supor, né, que o Gustavo Lázaro pegue lá para se defender e na defesa dele ele leve lá, mas eu tenho essa prova aqui que ela falou tal coisa nessa chamada, nessa call, que ficam falando inglês em vez de fazer uma ligação, nessa ligação telefônica, né? Nessa call, né? Querem falar americanizado, acho tão ridículo isso. Então o que vai acontecer? Ela não vai ser válida. Então o Gustavo Lázaro, o Tio Jin, Tio Gin, ou digo, não vai ter prova material assim tão contundente, tá? Ele vai ter provas dos vídeos que ela está produzindo no YouTube? Vai. Mas ele vai poder levar ao conhecimento gravações de conversas, de ligações telefônicas. Se o advogado da Haluca for bom mesmo, ele vai invalidar essas provas por não ter uma ordem judicial, tá? Por não ter uma autorização para ter essas chamadas, tá? E isso vai acabar acontecendo que se o juiz ele apreciar esse pedido do advogado da Haluca e analisando, ele chegar à conclusão que essas provas elas têm vício de prova, ele vai acabar descartando essas provas materiais. Fique ciente disso. É uma verdade absoluta o que eu estou falando? Não é. Porque cada juiz vai analisar o caso em tela. A promotoria, o promotor de defesa ou a promotora de defesa vai analisar o caso em tela. O advogado
de defesa vai analisar isso também. Então, quando a Luca fizer a ação, né, que provavelmente vai acontecer em uma ação, né, para você, digo, uma ação para você, tio Jim, provavelmente eles não vão conseguir levar essas provas materiais que vocês estão levantando aí em vídeos, né? Você tá em uma live, né, lotada de pessoas, né, fazendo aqui várias suposições e teorias, né? Várias teorias. O que eu recomendo? Procure um profissional, um operador de direito que entenda do que está sendo feito. Não fique aqui tentando fazer tantas suposições da cabeça, tá? Procure um profissional. É o que eu recomendo. Procure desde já, ó. Tô vendo mano, aqui, ó. o vídeo do O tio Digo, Gin tá fazendo várias a gente alegações coloca aqui, ele né? assim, fatos e feitos. E a gente coloca os vídeos, todos os vídeos do Raluca Barriani como hipérboles e falácias, porque os caras estão Calma aí, jogando. e explica o que é hipérboles pra gente, por favor. Ah, mano, como é que eu posso dizer que eu usei? E outra coisa que eu acho interessante também é que eu vi alguns vídeos do Orochinho e agora que não sabe o que é uma hipérbole, ou às vezes tem que explicar pro povo o que é uma hipérbole. Chega a ser assim tragicômico, né? Chega a ser tragicômico. Qual era o outro lá? Prolixo. Acho que o Orochinho nunca tinha ouvido falar na palavra prolixo. Aí foi explicar o que era a palavra prolixo e explicou errado. É assim, uma coisa assim, ó. Procure um profissional, pessoal. Procure um operador de direito, uma pessoa que realmente tem anos de experiência aí, né? Eu pegaria pelo menos um profissional com muita experiência na internet, né? Tem muitos, já vou até falar pra vocês, tá? Muitos operadores de direito que são formados em ciências da computação, entendem muito sobre a parte da legislação sobre o que envolve crimes cibernéticos, tá? Crimes na internet. Então, procure um especialista que estude nessa área, tá? E sim, tem muitos que se formaram em ciência da computação e também se formaram na área de direito, tá? Eles juntaram as duas áreas, são muito bons, tá? Então, essa é a minha opinião como profissional, porque vocês estão fazendo aqui várias hipóteses e teses de defesa, teses que vocês às vezes não vão poder utilizar, porque não estão ouvindo um profissional orientando vocês aqui do lado, tá? Seria extremamente importante ter uma análise jurídica de um profissional junto com vocês, para construir uma tese de defesa, construir uma boa defesa. E caso vocês forem mover uma ação, né, requisitar uma ação à tutela do Estado para que vocês também possam estar aí fazendo uma boa tese, né? Uma boa argumentação. Mas, por favor, né, pessoal, ficar aqui fazendo suposições e teorias vai acabar acontecendo que muitas das coisas vocês não vão poder utilizar, porque elas não vão ser provas válidas, tá? Então, isso vai acontecer bastante, é o que eu estou vendo aqui, tá? Acontece que vai acontecer a teoria, provavelmente, dos frutos envenenados. Tá. Primeiro de tudo que provavelmente, por exemplo, o que a defesa da Raluca vai alegar? Que a chamada de ligação telefônica era, por exemplo, entre a Raluca e a senhorinha, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso em tela da senhorinha, né? Aí vocês vão alegar, ela iludiu, dilubriou, enganou, né, a senhorinha. Vocês vão poder utilizar essa prova material da conversa da ligação telefônica? Não vai. Porque essa ligação telefônica envolvia a Raluca e a senhorinha, tá? A parte que poderia mover uma ação e se sentiu lesada com relação a isso e levar como prova documental às autoridades seria a senhoria, tá? Ela sim poderia levá-la a dizer, nossa, né, me senti enganada, me senti ofendida, ela expôs a minha imagem, eu não autorizei o uso da minha imagem. Ela, como a parte, né, envolvida nessa ligação telefônica, é que poderia estar fazendo essa defesa, essa prova documental, levando até as autoridades. O Gustavo Lázaro, o tio Gin, tio Guin, ou o Digo, podem levar? Podem, mas se o juiz ou a promotoria achar que é uma prova que ela tem um vício ali, e aí vai acabar acontecendo a teoria dos frutos envenenados, né? Envenenou a raiz, o âmago da questão, e a árvore toda é envenenada e os frutos que nascem dela também vão ser. E essa prova ela é descartada, tá? Fica aí, né, uma boa sugestão para vocês refletirem. Reflita sobre isso, Digo. Reflita sobre isso, Digo, porque o Digo fez um vídeo excelente, mas ele vai poder usar como defesa, talvez, né, tudo aquilo ali que ele tá... Por exemplo, vamos supor, se um achismo meu, 80%, 90% do que ele está levantando e coletando de provas, provavelmente elas não vão ser
consideradas e apreciadas.